Pastor, gente, já vou passar a palavra para o pastor. Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. Graça e paz, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor por podermos estar juntos para estudar a palavra do Senhor. Nós vamos agora estudar os dons espirituais. Então, obediência também tem a ver com o nosso serviço na igreja. Deus criou dons espirituais para cada um de nós. Não existe um crente que não tenha uma aptidão espiritual dada por Deus. E hoje, nosso objetivo é entendermos um pouquinho mais o que são os dons espirituais e como eles funcionam. Então, nós vamos orar ao Senhor e começar nossa conversa sobre dons espirituais. Pai, bondosamente o Senhor concede dons ao teu povo. O Senhor nos dá habilidades de abençoar os nossos irmãos e as nossas irmãs em Cristo Jesus. Habilidades específicas que o Senhor não dá para todo mundo, mas o Senhor dá para algumas pessoas do corpo, algumas habilidades, para outras habilidades, de maneira que todos nós precisamos de todos nós. Nós precisamos dos nossos irmãos, precisamos das nossas irmãs, precisamos ser o alvo do ministério de cada um dos nossos irmãos, porque nós não somos completos. Assim, ó Deus, fala aos nossos corações e abençoa-nos, a fim de que nós conheçamos melhor a respeito deste assunto tão importante para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Dons espirituais. A Confissão de Fé de Westminster fala sobre esse assunto. Olha que interessante, capítulo 34, parágrafo 4, a Confissão diz: pela graça, pela presença do Espírito Santo nos seus corações, todos os crentes, estando intimamente unidos a Cristo, a cabeça, estão assim unidos uns aos outros na igreja, que é o seu corpo. Então, o Espírito faz a igreja ser um corpo. Ele, o Espírito, chama e unge os ministros, os pastores, para o seu santo ofício, prepara todos os outros oficiais, presbíteros e diáconos na igreja para o seu trabalho especial e concede vários dons e graças aos demais membros. Então, olha que bonito esse parágrafo da confissão. Ele diz que é o Espírito quem nos incorpora em um corpo. É Ele quem enxerta cada um de nós num mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então o Espírito vem e capacita ministros, capacita pastores, Ele vem e capacita presbíteros, capacita diáconos, e Ele vem e capacita membros. Todos nós somos ministros num certo sentido. No sentido de serviçais, porque é isso que significa ministro, não é uma palavra chique. Ministro significa servo, é alguém que serve, e Deus concede dons para cada crente servir, dons e graças aos demais membros. O que são então dons espirituais? Um autor diz: esses dons não são acessórios para enfeitar o trabalho de Deus. Não são como um enfeite na prateleira da cozinha. Pelo contrário, são como fogão, cozinhando comida para alimentar uma família faminta. Eu gosto dessa metáfora que ele cria. Eles não são um enfeite, eles são o fogão. Ou seja, sem dom espiritual, uma igreja passa fome. Sem o exercer dos dons espirituais, a igreja fica capenga. Por melhor pastor que a igreja tenha, por melhores oficiais que a igreja tenha, se os crentes não exercerem os seus dons espirituais, a igreja padece. Porque existem responsabilidades que são do pastor. Existem responsabilidades que são dos presbíteros e diáconos. Mas existem responsabilidades e coisas que precisam acontecer no corpo que dependem dos cristãos.
E é exatamente para essas coisas que Deus deu dons espirituais. Um dos textos mais importantes sobre dons espirituais na Bíblia é o texto de 1 Coríntios 12 a 14. Abra sua Bíblia, eu não transcrevi o texto, porque eu quero que vocês abram a Bíblia. Abram a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Nós não leremos todo o texto, porque é bastante grande, mas eu quero chamar a atenção das irmãs para algumas coisas nesse texto. Primeira coisa, capítulos 12, 13 e 14. Capítulo 12 fala sobre dons espirituais. Capítulo 14 fala sobre dons espirituais. E o capítulo 13? O amor. Percebam que Paulo criou essa estrutura de propósito. É uma estrutura que, de maneira simples, a gente chama de estrutura sanduíche. De maneira mais técnica, estrutura quiástica, estrutura em forma de um quiasmo, um X da língua grega. Ou seja, quando Paulo coloca o capítulo 13, 1 Coríntios 13, bem no meio de uma discussão sobre dons espirituais, ele está dizendo, tudo isso daqui é importante que eu estou falando. O exercer dos dons espirituais é super importante para a boa saúde do corpo de Cristo. Mas se não tiver amor, vale nada. Então o caminho sobre modo excelente, no qual nós exercemos dons espirituais, é o amor. Nunca tirem 1 Coríntios 13 dos irmãozinhos dele, o 12 e o 14. 1 Coríntios 13 está falando de dons espirituais. Está falando da igreja. Não que o amor seja um dom, não é. O amor é o ambiente, ele é o habitat, ele é o caminho no qual nós exercemos os nossos dons espirituais. Então, lendo uma parte aí de 1 Coríntios 12, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Ou seja, não é desejável ignorância a respeito desse assunto. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou Jesus seja amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí então vem a primeira lista de dons espirituais que a gente tem aí no capítulo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, manifestação do Espírito, dons espirituais, concedida a quem? Alguns e outros não? Não, a cada um. E para quê? Para um fim proveitoso, para um objetivo que seja de proveito para o corpo. E aí então, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito. A origem de todos esses dons, a origem de cada um desses dons espirituais é o Espírito Santo. É um só e o mesmo Espírito quem realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como ele quer. O Espírito, sendo o Senhor da igreja, define qual dom ele dará para cada membro do corpo de Cristo. Se vocês repararam a primeira parte do texto, versículos 4 até o 7, brincou, por assim dizer, com o conceito de diversidade e unidade.
Lembra? Diversos e o mesmo. Diversos e o mesmo. Diversos e o mesmo. E quando a gente fala sobre dons espirituais, esses dois conceitos são fundamentais. Porque nós precisamos entender que nós temos dons diversos. Mas a origem é a mesma. De tal maneira que eu não posso desprezar os dons de um irmão, os dons de uma irmã. Também não posso invejar os dons de um irmão, os dons de uma irmã. Porque os dons são diversos, mas a origem é a mesma. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo faz aquela metáfora conhecidíssima do corpo. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 12, porque assim como o corpo é um, de novo ele vai voltar para essa coisa do um e muitos. Lá atrás ele usou diversidade e o mesmo. Aqui ele vai usar um e muitos, ok? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Perceba que aqui Paulo nem falou ao corpo de Cristo, mas a Cristo. Ele está comparando a igreja de maneira direta a Cristo. Porque num certo sentido muito grave, muito solene, nós somos a presença de Cristo na terra. Cristo não ascendeu aos céus? Sim, Cristo está lá nos céus. Então como é que Cristo se faz presente na terra hoje? Como é que Cristo ministra na terra hoje? Como é que Cristo cuida da gente na terra hoje? Como é que Cristo evangeliza hoje? Através do seu corpo. Nós somos Cristo na terra, por assim dizer. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí vem a clássica, não é? Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo. Eu queria ser mão. A mão é tão útil, ela pega as coisas, ela nem tem chulé. Eu queria ser mão. Paulo fala, não faz sentido. Não é porque o pé se acha menosprezado que ele não é parte do corpo. O pé é tão corpo quanto a mão. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então o ouvido lá, todo triste, eu queria ser olho, o olho é tão útil, o olho é bonito, o olho é uma coisa tão maravilhosa, o olho tem várias cores diferentes, eu sou essa coisa aqui que produzo cera. Não faz sentido, o ouvido é tão corpo quanto o olho. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como? Ele quem? Deus. Nunca menospreze os dons que Deus deu para você. Deus te fez ouvido porque Ele quis você como um ouvido e não como um olho. Deus te fez pé porque Ele quis você como pé e não como mão. E você é super importante para o corpo de Cristo, sendo um pé ou sendo um ouvido, ainda que você não seja um olho ou uma mão. E você não deve menosprezar a sua característica, porque se você não fizer a sua parte, o corpo vai sofrer as consequências da sua ausência. Nós chamamos de deficiência. Hoje em dia não mais, porque hoje em dia tudo tem que tomar um cuidado enorme do jeito que fala. Mas é uma deficiência. Quando um ouvido não funciona, é uma deficiência. Quando um pé não funciona, é uma deficiência. Não é só uma mobilidade reduzida, não, é deficiência. E é difícil viver com deficiências, é difícil para o corpo quando alguma coisa não funciona. E é difícil para a igreja quando um membro deixa de cumprir o seu papel. Aí agora Paulo inverte. Os olhos, versículo 21.
Ele faz a transição no 20, não é? O certo é que há muitos membros, porém um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. Perceba que na primeira parte, Paulo foca naqueles que se acham menos e que se colocam no cantinho dizendo, não, eu não vou trabalhar porque o meu dom não é tão importante. Paulo fala, nada disso. Todos os membros são muito importantes. Agora Paulo vai focar naqueles que têm dons mais visíveis e que se acham muito especiais e desprezam os outros. E Paulo vai dizer, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Ou seja, se você tem um dom mais vistoso, se você tem um dom mais valorizado pelas pessoas, se você tem um dom mais útil, porque de fato existem dons mais úteis, não ache que aqueles que têm um dom menos vistoso não sejam úteis, eles são necessários. Paulo diz que os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Existem membros do nosso corpo humano que a gente reveste com especial camadas de vestimenta que são absolutamente fundamentais. Eles não aparecem para todo mundo, mas eles são absolutamente fundamentais. Aí Paulo diz, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. A gente não cobre a cabeça, a gente não cobre as mãos, mas a gente cobre certas partes do nosso corpo com especial camada. Mas esses membros que não aparecem no nosso corpo são absolutamente fundamentais, inclusive para a vida. É disso que Paulo está falando. E ele então continua. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Mas para que os membros cooperem com igual cuidado a favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos são honrados. Eu vou seguir até o final do 12, porque agora vem mais uma lista de dons. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. Aliás, a palavra membros está muito desgastada. Eu gosto de usar o termo órgãos desse corpo, porque é disso que Paulo está falando. Você é um órgão do corpo humano. Você não é só um membro, como se fosse membro de um clube. Não, você é um órgão. E os nossos órgãos têm funções específicas. E quando os nossos órgãos deixam de cumprir a sua função, o corpo inteiro padece. Quando um dos nossos órgãos fica doente, o corpo inteiro sofre. Quando um dos nossos órgãos deixa de funcionar, o corpo inteiro padece. E é assim no corpo de Cristo. Lá na sua igreja, nós temos irmãs de várias igrejas aqui, que lindo que é isso. Que bonito ter essa unidade, ter essa reunião de várias irmãs da região. Lindo demais. Lá na sua igreja, existem funções que o corpo lá da sua igreja precisa exercer, que dependem de você. E se você não está funcionando, ou seja, exercendo sua função, a sua igreja está padecendo por causa da sua irresponsabilidade, ou por causa de você estar se achando não importante na sua função, ou por causa de você estar desprezando o outro na função dele. Irmãos, nós somos o corpo. Irmãs, nós somos o corpo de Cristo. Aí vem a segunda lista do capítulo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois os que ou de socorros ou ajudar, ou de administrar, ou liderança, ou de falar em variedades de línguas. Paulo diz, será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Tudo pergunta retórica, cuja resposta é, obviamente, não, é lógico que não. Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Prestem atenção.
Paulo está dizendo que todos os dons são iguais? Todos os dons são igualmente importantes? Não. Existem dons mais importantes do que outros. Ele disse que todos são igualmente necessários, não que todos são igualmente, têm a mesma qualidade. Tanto é que no final ele diz, procure os melhores dons. O que para Paulo são os melhores dons? É isso que Paulo resolve no capítulo 14, ok? Onde o grande argumento de Paulo vai ser, na igreja de Corinto, eles estavam supervalorizando o dom de falar em línguas. E Paulo diz para eles, vocês estão absolutamente errados. Vocês deveriam procurar muito mais o dom de profecia do que o dom de falar em línguas. Por quê? Porque o dom de profecia tem a ver com a palavra. Tinha, naquela época, a ver com a palavra de Deus. Então, dons ligados à palavra, eles de fato são mais importantes do que dons não ligados à palavra. Ainda que todos os dons sejam necessários. Ok? Assim como no nosso corpo humano. Existem órgãos que são mais vitais do que outros. Por isso que Paulo colocou a mão acima do pé na discussão dele. Por isso que ele colocou o olho acima dos ouvidos na discussão dele. Ok? Então existe diferença qualitativa? Sim. Existe dom que não seja necessário? Não. Todos os dons são absolutamente necessários. Nós vimos então em 1 Coríntios 12, duas listas de dons. Se vocês passarem 2 slides para mim, por favor, nós vamos encontrar as... não é... Bem, volta, pode voltar um. Pode passar esse. Eu vou focar nisso daí, daqui a pouco a gente vai chegar nos outros textos. Então, para definir de novo, eu já apresentei uma definição, aqui uma segunda definição. Dons espirituais existem com a finalidade de Deus suprir, através do seu exercício, do exercício dos dons espirituais, as necessidades físicas, materiais, intelectuais e emocionais do corpo e através do corpo. O corpo de Cristo tem necessidades. Tem necessidade física, tem necessidade material, tem necessidade intelectual, precisa conhecer mais a verdade, tem necessidade emocional. E como é que Deus supre essas necessidades do corpo de Cristo? Através do próprio corpo. Como? Com os dons espirituais. Ok? Quem fala isso é a Laida Knight, uma missionária americana que trabalhou aqui em Belo Horizonte, e ela tem o que é provavelmente ainda o melhor livro sobre dons espirituais em português. Quem é você no corpo de Cristo? Ok? Procurem esse livro, Quem é você no corpo de Cristo, comprem, porque vale muito a pena. Existe uma diferença, no próximo slide, entre dons e talentos. Dom não é a mesma coisa que talento. Talento é uma habilidade natural que Deus deu para você. Então, alguns têm habilidade com as mãos, fazem arte de maneira brilhante. Outros têm habilidade musical, eles têm um ouvido bom para música, conseguem tocar com facilidade, fazer vozes com facilidade. Tem gente que tem habilidade para idioma. Minha esposa foi para os Estados Unidos sem saber nada de inglês, em pouco tempo ela estava falando inglês. Tem facilidade para idioma e para pegar sotaque também. Ela vai sair daqui falando mineirês. Ok? Ela é desse jeito, porque quem tem uma tem a outra também. Tem gente que tem facilidade de ensinar criança, tem gente que tem facilidade de falar à frente, tem gente que ensina muito bem, tem gente que tem facilidade de liderança, administração, vendas, talentos naturais, talentos naturais. Uma outra coisa são dons espirituais. Às vezes Deus liga o talento natural com o dom espiritual, às vezes não. Algumas de vocês, provavelmente, são professoras do Estado ou professoras de escola, mas na igreja você não tem muita facilidade de dar aula para criança. Porque você tem o talento natural do ensino, mas você não tem o dom espiritual do ensino. Tem gente que é líder lá fora, mas não consegue ser líder dentro da igreja, porque tem o talento natural da liderança, mas não tem o dom espiritual da liderança. Então essas coisas às vezes se relacionam e às vezes não, ok? Então daqui a pouco eu vou dar uma listinha, aliás, no próximo slide. Existem 5 textos bíblicos que falam sobre dom, que têm listas de dons espirituais. Ok? Esses são os 5 textos bíblicos que descrevem, fazem uma listinha de quais são os dons espirituais. E atenção, as listas não são iguais.
todas elas são diferentes umas das outras. O que provavelmente significa que essas listas são apenas exemplares e não completas. Então é possível que existam outros dons espirituais além desses que aparecem nas listas. E a gente precisa então juntar essas listas e tentar entender esses dons espirituais que aparecem. Então nós já vimos lá em 1 Coríntios 12, 8 a 10, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade de interpretá-las. Lá em 1 Coríntios 12, 28, nós vimos apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Lá em Romanos 12, 6 a 8, nós lemos os seguintes dons. Tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério ou serviço, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, ou aconselha, ou encoraja, mesma palavra, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Os dons de Efésios, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. É uma coisa só com duas palavras, pastor-mestre, é um conceito apenas. E finalmente nós temos a lista da 1 de Pedro, que não coube aí, 1 de Pedro 4, 9 a 11, que diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Esse versículo fala sobre dom espiritual? Não. Por quê? Porque ele está mandando todo mundo fazer. Ok? Então essa é uma ordem para todo mundo. Sejam mutuamente hospitaleiros. Recebam na casa de vocês uns aos outros. Tá bom? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Agora ele está introduzindo o assunto dons espirituais. Se alguém fala, então um dom da fala aí, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, o dom do serviço, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória para todo sempre. Amém. Então aqui ele só deu dois dons espirituais, fala e serviço. Então, quando nós juntamos tudo isso, nós temos 2 slides para frente, por favor. Nós temos essa lista aí. Quais são os dons espirituais que aparecem nos 5 textos bíblicos que falam sobre o assunto? Serviço, profecia, administração, intercessão, ajuda / socorro, exortação, evangelismo, cura, misericórdia, ensino, pastoreio, línguas, contribuição, liderança, hospitalidade e interpretação de línguas. Então nós temos esses diversos dons espirituais aí nas Escrituras. É possível que existam outros? Sim. Por exemplo, no Antigo Testamento existe um dom espiritual, que é o dom de saber fazer todo tipo de arte para o templo de Deus. Isso é um dom espiritual. Bezalel teve esse dom. Ele recebeu esse dom espiritual e aí ele construiu o tabernáculo inteiro e supervisionou a construção do tabernáculo em todos os utensílios, com um detalhe absurdo e lindo em cada coisa. Foi o Espírito Santo quem o capacitou a isso. É possível que os levitas cantores tivessem um dom espiritual de levar o povo na adoração a Deus. Existe texto do Antigo Testamento que dá a entender essa possibilidade. Então é possível que existam outros dons espirituais além dessa lista. Volta um slide, por favor. Mais uma definição. Dons espirituais são capacidades espirituais dadas por Deus para o serviço na igreja de Deus. São capacidades que visam a glória de Deus e o bem do próximo. Glória de Deus e a edificação, o fortalecimento, o abençoar dos meus irmãos. Por que existem dons espirituais? 2 slides para frente. Porque nenhum de nós é autossuficiente. Ninguém tem tudo. Ninguém é tudo. Ninguém é autossuficiente. O único autossuficiente é o Senhor nosso Deus. Todos os demais são dependentes. Ninguém é independente. Nós somos dependentes uns dos outros.
Do ponto de vista espiritual, somos todos necessitados e carentes em várias áreas. Como a Ju disse agora há pouco, você tem muito mais coisa que você não sabe, muito mais coisa que você não é, muito mais coisa de incompetência do que coisas de competência, de sabedoria e que você não precisa de outros. Assim, o fato é que todos nós necessitamos da ministração dos nossos irmãos na nossa vida. Nós precisamos de verdade. Porque nós não somos tudo, então nós precisamos muito uns dos outros. Os dons nos colocam em nosso devido lugar de humildade e necessidade uns dos outros. Atenção, mesmo nos dons que eu tenho, eu preciso dos meus irmãos. Então, se eu tenho o dom do ensino, não adianta eu achar que eu consigo ensinar a mim mesmo. Não, eu continuo precisando que outros irmãos e irmãs me ensinem. Porque eu tenho o dom do ensino para ensinar outros. Mas eu preciso ser ensinado por outros que tenham esse dom. Se eu tenho o dom do serviço, eu preciso receber o serviço de outros. Então, mesmo os dons que nós temos, nem nestes nós somos autossuficientes. Eu tenho o dom de aconselhar, eu tenho o dom de exortar, que tem a ver com aconselhamento. Mesmo assim, eu preciso ser aconselhado. Eu preciso de pessoas que venham e me ajudem a enxergar coisas que eu não estou conseguindo enxergar. Então, o que nós faremos a partir de agora é definir esses dons, ok? Então, nós vamos definir esses dons no restante de tempo que a gente tem, para que descubramos quais são os dons uns dos outros. Enquanto eu falo, pega o seu caderninho, por favor, e, se possível, anote dons que você vê em você e anote dons que você vê em outras pessoas. Aquilo que saltar aos seus olhos. E então depois fale para outra pessoa. Quando o pastor falou desse dom, eu vi esse dom em você. Tá bom? Dom espiritual de serviço ou ministério. O possuidor desse dom de serviço é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá a necessidade de uma pessoa. Necessidades de tarefas. Necessidades práticas. Esse possuidor do dom percebe por si mesmo quais tarefas precisam ser feitas com maior urgência e toma a iniciativa de se responsabilizar por elas, executando-a a seu modo. Então, o dom espiritual de serviço ou ministério resolve casos sem ser chamado, às vezes vai ser chamado de intrometido por isso. Tem ânsia de servir, tem gente que vai achar que é a pessoa que é autopromoção. Pessoa tem interesse prático, às vezes vai ser acusada de não ter muito interesse nas coisas espirituais. Gosta de fazer as coisas do seu jeito, às vezes vai ser acusado de sabidão, autossuficiente, que não confia nos outros. E essa pessoa normalmente tem uma certa facilidade de detectar os falsos, de detectar quem é malandro, quem está querendo passar uma rasteira na igreja. Tem vários diáconos que têm esse dom. E tem gente que ele bate o olho, a pessoa vem pedir coisa na igreja, alguns diáconos eles falam assim, isso daí é falsário. E outros ele fala, esse cara está precisando mesmo. Como é que você sabe? É dom espiritual, nem ele sabe como ele sabe. É dom espiritual, é o Espírito Santo quem está dirigindo. Alguns riscos desse dom espiritual no próximo slide. Negligenciar a própria família, você serve todo mundo, mas não serve sua família. Querer fazer tudo e ficar perdido, porque não dá para fazer tudo para todos, então você precisa aprender a definir prioridades. Ficar cobrando que os demais sirvam tanto quanto você tem dom, tem gente que não tem. O outro vai estar servindo em outras coisas, então não fica cobrando todo mundo de fazer a mesma coisa que você faz. Não aceitar ajuda, tem dificuldade de se envolver com projetos de longo prazo, tem facilidade de ser controlador, confia demais nos seus próprios métodos. Próximo dom, tem que correr, tá, gente? Tem que correr porque a gente está precisando de... a gente está precisando correr. O tempo é pouco. O dom espiritual de ajuda ou socorro. Possuidor desse dom de ajuda é poderosamente motivado por Deus a suprir a necessidade de uma pessoa que precisa de apoio para executar ou completar tarefas. Ou de companhia para executar uma coisa. Quer ter e aproveitar oportunidades para atuar com o propósito de fazer o tempo e a capacidade física da pessoa ajudar a render mais. O outro é mais prático, esse aqui é mais relacional. Ok? O outro vai chegar e vai fazer por você, esse daqui vai chegar junto e vai te ajudar a que você consiga fazer.
O irmão com esse dom percebe que ali existe uma necessidade de ajuda, mas quer e prefere ser orientado sobre qual tarefa irá realizar e como a pessoa que será ajudada prefere que a tarefa seja feita. Então esse daqui, ele vai ser mais sensível para as questões de relacionamento, vai perguntar mais, ok, como que eu posso te ajudar nisso? O outro já chega fazendo, tá? Esse daqui vai perguntar mais. Diferente do dom de serviço, não tem iniciativa, também vai focar em tarefas práticas, vai ser chamado de pouco espiritual, oferece auxílio espontâneo, às vezes é chamado de interesseiro por isso, multitarefas, às vezes vai ser acusado de querer abraçar o mundo, e espera ser solicitado. Esse daqui não chega ajudando, ele vai esperar ser pedido, ele vai esperar ser solicitado. Um parênteses aqui. Essas aqui são tentativas da gente entender esses dons, ok? Não tomem essas descrições como escritas em tábuas de pedra. Porque, como vocês viram nas listas, a gente só tem o nome dos dons. Isso daqui é a tentativa de estudiosos e estudiosas de compreender como eles funcionam, tá bom? Dom espiritual de ajuda ou de socorro. Às vezes essa pessoa vai se sentir com, o meu dom não é muito importante, o que é um pecado, a gente já viu. Inveja de outros dons, eu queria ter um dom que aparece mais. Desprezo de outros irmãos menos prestativos. Às vezes a pessoa que tem esse dom e não tem o dom de liderança, ela assume liderança porque ela quer ajudar, mas às vezes ela faz um péssimo trabalho porque ela não tem o dom de liderança. Às vezes sente-se usado quando não reconhecido. Então ela quer um reconhecimento, ela tem essa tendência de ver o seu dom como não tão importante, então ela quer ser reconhecida. E, evidentemente, quem tem esse tipo de dom tem que tomar muito cuidado ao auxiliar pessoas casadas. Ok? Como essa pessoa tem uma facilidade de relacionamento no exercer do dom espiritual, então ela tem que tomar muito cuidado para que esse relacionamento não se confunda, tanto com a aparência quanto com o fato em si. Próximo dom espiritual, dom de misericórdia. Possuidor deste dom espiritual é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual Deus suprirá as necessidades do próximo. Um próximo que está sofrendo mental, física e emocionalmente, ouvindo-o e compreendendo-o. Diante das oportunidades, quer ser um instrumento de Deus, compreendendo e aliviando o sofrimento alheio. Perceba que esse daqui também está ajudando, mas a ajuda agora é uma ajuda muito mais emocional do que prática. É uma ajuda que tem a ver com cuidado com a pessoa e não com coisas. Então, esse que tem a misericórdia, ele vai servir a pessoa nas suas necessidades pessoais. Dom de misericórdia tem facilidade de discernir motivos insinceros, vai ser acusado de pensar mal dos outros. Evita contato com os falsos, vai ser acusado de antipático. Essa pessoa tem uma certa facilidade de detectar o que está acontecendo no coração do outro. Alguns dons têm isso, ok? Alguns dons têm essa facilidade de olhar um pouquinho mais o coração do que normalmente. Não assume liderança, falta firmeza. Como ele tem essa misericórdia, às vezes ele vai tratar alguém que até caiu em erro com misericórdia. E alguns vão dizer, essa pessoa é mole demais no tratamento do pecado. E às vezes é mesmo, é uma tentação dele. Identifica-se com o sofrimento alheio. Algumas tendências de pecado, pecado do orgulho, pecado do menosprezo de outros dons, pecado de sentir-se usado, pecado de entrar, de se colocar em situações comprometedoras, pecado de tomar as dores de um lado. Então você não ouviu o outro lado, mas você já se identificou, já teve toda a misericórdia com um lado do problema, e você nem ouviu o outro lado e começa a desprezar o outro lado. O pecado de compartilhar segredos. Então alguém, porque você tem o dom de misericórdia, você chegou e serviu, alguém te confidencia um segredo, e você não segura a língua. Gente, isso destrói uma igreja. Isso destrói uma igreja. Tiago fala sobre isso, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Cuidado, irmãos, com isso. E o menosprezo dos falsos é algo que essa pessoa tem que cuidar. Próximo dom, o dom espiritual de repartir ou de contribuir. O possuidor do dom espiritual de repartir é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá as necessidades de indivíduos ou grupos. Toma a iniciativa dentro de suas possibilidades de suprir a necessidade ou de cooperar com outros para fazê-lo. Sua maneira de agir ao exercer esse dom dependerá em grande parte dos demais dons que tem.
Tem uma pessoa de Belo Horizonte que tinha esse dom, tem esse dom. Eu não sei se ele já faleceu. Mas quando ele era criança, era um filho de pastor, quando ele era criança, vendo as congregações que o pai dele trabalhava, ele colocou no coração, um dia eu quero ser muito rico, e eu quero construir igrejas. E Deus fez isso, e ele ficou muito rico. Ele construiu não só igrejas, mas também o Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. Foi bancado e financiado por esse irmãozinho que tinha, evidentemente, o dom de repartir e de contribuir. Não é incomum que Deus dê condições financeiras para quem tem o dom de contribuição, embora não necessariamente. Tá? Às vezes uma pessoa pobre também tem esse dom. Riscos. Achar que já fez tudo porque deu dinheiro. Querer manipular o dinheiro doado. Próximo dom. E aqui a gente começa a entrar numa área complicadinha, tá bom? Que é a área dos dons espirituais. Diga. Irmã, tem muita... Eu sei, mas eu já estou atrasado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso em PDF e eu vou mandar para as irmãs, tá? Porque esse é um conteúdo importante que vocês precisam rever. Então, existem os dons. O fato, então, é que existem os dons espirituais que nós consideramos, nós estudiosos, consideramos dons espetaculares, dons extraordinários. Nós, presbiterianos, somos cessacionistas. Quem disse, pastor? A Confissão de Fé de Westminster. Se você é um presbiteriano, você tem que ser um cessacionista. Você não pode crer, como um presbiteriano de fato, que Deus ainda traga novas revelações hoje. Porque o símbolo de fé da tua igreja diz que isso não acontece mais. E nova revelação é o seguinte: assim diz o Senhor, meu servo, eu tenho uma coisa aqui que eu quero falar para você. E aí então a pessoa fala. Se fosse verdade, então você podia pegar a Bíblia e falar assim, calma aí, deixa eu escrever na Bíblia aqui. É nova revelação? Então é Bíblia. Então é palavra de Deus. Ah não, pastor, eu não acredito nisso. Ok, então você não acredita em novas revelações. Então existem alguns dons que nós presbiterianos não acreditamos mais que estejam em voga. Que eram os dons de revelação e os dons para autorizar a revelação. Então por que Deus dava dom de milagre? Porque a pessoa fazia um milagre e então a pessoa pregava. Então agora eu vou acreditar na pregação porque eu vi o milagre. Por isso que acontece milagre na época da Bíblia. Aliás, não é na época da Bíblia, são em 3 épocas da Bíblia. Época de Moisés, época de Elias e época de Jesus. Milagre não é uma coisa que nem na época da Bíblia acontecia toda hora. Tá? Tem 3 fases que houve muitos milagres. Dom de cura, mesma coisa. Dom de línguas é revelação. Dom de interpretação de línguas é revelação. E o dom de profecia, enquanto profecia do Antigo Testamento, também é dom de revelação. Esses dons cessaram. Ok? Mas pastor, uma vez eu orei por uma pessoa e a pessoa foi curada. Louvado seja Deus, Deus continua curando. O que eu estou dizendo é que Deus não dá o dom de cura. Sabe o que era o dom de cura? O apóstolo passava. A sombra do apóstolo pegou na roupa do doente. O doente lá na casa dele era curado. Atos fala sobre isso. Isso é dom de cura. Isso é dom de cura. Não é uma oração que às vezes a gente faz por alguém e a pessoa é curada. Isso é um milagre. Isso Deus fez. Mas isso não é o dom de milagre. Ok? Então, por exemplo, eu posso ir para um país, eu nunca estudei a língua daquele país. Eu posso ir para um país e de repente Deus faz um milagre e eu falo a língua daquele país por meia hora para eu conversar com uma pessoa daquele país para a pessoa se converter. Deus pode fazer isso? Pode e faz. Mas isso não é o dom de línguas. Ok? Então, e essa é a posição oficial presbiteriana, ok? Essa é a posição oficial presbiteriana. Eu era de Taubaté, um adolescente, quando começou toda aquela história de dente de ouro e línguas e tudo mais. E o pessoal vinha toda hora aqui para o sul de Minas. E era uma coisa impressionante. Aqui a coisa pegou fogo naquela época, né? Eu lembro bem, ainda como adolescente, eu lembro que foi forte aquilo lá naquela época. Deus não faz mais essas coisas em geral, ok? Embora ele possa fazer alguma coisa sobrenatural, não como um dom que ele dá de posse para uma pessoa.
profecia, ele tem sido interpretado de maneiras diferentes. Alguns interpretam como é o mesmo jeito da profecia do Antigo Testamento, e eu já disse que presbiteriano não pode aceitar isso. Outros interpretam como pregação da palavra, essa é a posição oficial, tanto de João Calvino quanto da maioria dos presbiterianos, é simplesmente pregação da palavra hoje em dia. Dom de profecia é pregar a palavra. E outros interpretam como uma sensibilidade espiritual de, num certo sentido, saber o que está acontecendo na vida de alguém, então trazer a palavra de Deus para ajudar a pessoa naquela área. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas como eu disse, vou mandar esse material para as irmãs. Slide 26, por favor. O dom espiritual de exortação ou encorajamento, ou o que a gente chama hoje de aconselhamento. Possuidor do dom espiritual de exortação é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual Deus suprirá a necessidade que uma pessoa ou um grupo tenha de encarar realisticamente a sua própria situação. Amo essa definição. Ok, vamos pisar aqui na terra e vamos ver a sua situação à luz do que Deus diz. Vamos ser realistas. Diante das reações emocionais, ele procura levantar o moral do outro, apresentando uma solução. Quer tomar a iniciativa de levar o indivíduo ou o grupo a reagir positivamente com atitudes apropriadas, apoiadas no poder de Deus, em vez de depender das suas próprias insuficientes forças. Para isso ele não confronta, mas caminha ao lado da pessoa, levando-a a encarar sua situação real. Eu não colocaria essa parte dele não confronta. Eu acredito que grande parte da exortação é confronto. Aliás, a palavra exortação na Bíblia significa simplesmente chamar alguém do lado para conversar. E quando você tem a habilidade de chamar alguém do lado para conversar, você vai saber se a pessoa está precisando de encorajamento, você vai dar encorajamento. Se ela está precisando de puxão de orelha, você vai dar puxão de orelha. É a capacidade, inclusive, de saber qual é o tipo de palavra que eu preciso falar agora, nesse exato momento. Assim eu discordo um pouco de algumas definições aqui. Enfatiza o positivo antes de tratar do que está errado. Gasta bastante tempo com as pessoas. Valida experiências e faz aplicações práticas. Traça planos para resolver problemas alheios. Alguns riscos. Slide 28. Deixar de perceber os problemas como ação de Deus. Isso é importante, gente. Quando alguém tiver com um problema, não seja tão rápido em tirar a pessoa do problema. Veja, Deus dirigiu a vida da pessoa para que a pessoa estivesse naquele problema. Então, às vezes, não é sábio a gente querer ser muito apressado para tirar a pessoa do problema. Às vezes, a pessoa precisa ruminar um pouquinho o que está acontecendo. Então, não tenha ansiedade de tirar a pessoa do problema. Ok? Caminhe do lado, esteja junto, mas não fica super ansioso, ansiosa para tirar a pessoa do problema e o problema da pessoa. Essa pessoa tem que tomar cuidado para não criar situações embaraçosas, para impor ajuda a quem não quer, ter pressa para resolver logo o problema do outro, tomar partido em um problema relacional, criticar quem não tem esse dom, expor-se a prejuízo pessoal. São vários riscos que essa pessoa tem. Dom espiritual do ensino. O possuidor deste dom é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual Deus suprirá a necessidade que os irmãos têm de entender melhor a palavra de Deus. Quer tomar a iniciativa de cooperar com o Espírito Santo, preparando o caminho dele nos corações, tornando a palavra cada vez mais conhecida, compreendida e aplicada, e levando o crente a afinar a sua vontade com a vontade de Deus. É a capacidade de explicar as Sagradas Escrituras. Dom espiritual do ensino. Algumas coisas que ele tem que tomar cuidado. Desprezar outros dons. Preocupar-se demais em ver outros sem este dom ensinando. Para quem tem. Aliás, isso é normal de quem tem um dom, não é? Qualquer dom que você tenha. Como você tem o dom, quando você vê alguém exercendo aquela função sem ter o dom, dói. Dói. Mas percebam que a maioria dos dons são obrigações que todo mundo tem. Então não é proibido eu fazer alguma coisa que eu não tenha o dom. Não, é até exigido nas Escrituras. Mas eu tenho que entender que existem aqueles que têm o dom e até lançar mão desses. Então, eu estou lá ensinando. Se eu não tenho o dom do ensino, mas por algum motivo eu fui colocado numa posição de ensino, eu posso me valer de quem tem o dom do ensino. Tanto para me ajudar a preparar minha aula,
quanto pedir a interação da pessoa durante a aula que eu estou dando. Irmão, ajuda a gente aqui, o que é isso mesmo? Explique essa parte aí para a gente, ou converse antes com a pessoa. Como ele gosta de detalhes, ele por vezes tem o risco de se tornar enfadonho no ensino, de prestar atenção muito em detalhezinhos que a maioria das pessoas não está interessada. Cuidado para omitir a aplicação prática. Como eu gosto, de novo, muito dos detalhes em si, às vezes o ensino fica muito denso e não prático. Frustra-se quando tem que ensinar sem estar bem preparado. Interessa-se demais por uma faceta da vontade de Deus, deixando outras de lado. Pode ser considerado ou considerar a si mesmo como o senhor oráculo, e com isso fica orgulhoso. Corre o risco de falar a sua própria verdade, não a verdade de Deus. Corre o risco de ensinar e não viver, não se preocupar. Ok, eu já ensinei, então eu já fiz a minha parte. Não. Você tem que viver. Você tem que viver aquilo que você ensina. Vamos para o dom espiritual de liderança, slide 32. O dom espiritual de liderança ou de presidir. Deus comunica seus objetivos e propósitos para um grupo ou igreja, principalmente através dos membros do corpo com o dom espiritual de liderança, presidência. Esses irmãos recebem do Senhor a visão dos propósitos de Deus ao grupo ou igreja, estabelecendo alvos a serem alcançados para a sua própria glória. Motivam e mobilizam os irmãos a trabalhar unidos, voluntária e harmoniosamente para realizar esses alvos. É uma bênção quando tem uma pessoa com dom de liderança liderando alguma coisa. Ô, coisa boa. Todo mundo fica motivado, todo mundo fica empolgado, as coisas dão certo, porque a pessoa tem o dom de liderança, ela tem uma visão, ela vai falar, vamos lá, gente, vamos caminhar. E aí a coisa vai caminhando de maneira abençoadora. Algumas facilidades de quem tem o dom de liderança: assumir liderança rapidamente, vai ser acusado de querer aparecer. Coloca-se como quem sabe a vontade de Deus, às vezes é acusado de pretensioso. Tolera resistência, não é residência, é resistência, é acusado de insensível. Apresenta boas ideias e motiva o grupo, mas às vezes não tem... Ok, então na prática, quais são os detalhezinhos disso? Essa pessoa não tem isso, ela é mais visionária e ela tem uma macrovisão, a microvisão e o microgerenciamento não é muito a praia dessa pessoa. Delega responsabilidades, às vezes vai ser acusado de comodista. Toma decisões rapidamente, às vezes vai ser acusado de impetuoso e arbitrário. Mas essa pessoa faz essas coisas porque ela tem o dom. É o Espírito agindo por meio da pessoa. Não quer dizer que a gente nunca peque exercendo os nossos dons. A gente peca, a gente erra, a gente se engana. Mas quem está de fora, às vezes, vai mal interpretar a pessoa porque não está entendendo. Não é a pessoa, é o Espírito. É o Espírito quem está operando na vida da pessoa por meio do dom espiritual que ele deu para ela. Alguns riscos de quem tem o dom espiritual de liderança ou de presidência: cooperar somente quando está à frente. Deixar de perceber a necessidade das pessoas para ajudá-lo na liderança. Decepcionar os que confiam nele, não levando planos adiante de forma prática. Ele é visionário, então às vezes visiona muitas coisas mais do que dá conta de fazer. Falhar em perceber a vontade do líder supremo. Preocupar-se excessivamente com objetivos e programas organizacionais. Manipular pessoas. Impressionar-se com sua própria capacidade de se valorizar demais da conta. Guiar pessoas por caminhos errados. Existe um dom parecido, mas diferente, que é o dom espiritual de administração ou governos. É a diferença entre o líder e o gerente. Enquanto o líder é o visionário que faz coisas macro, o gerente ele é a pessoa que faz coisas micro. Ele será aquele que faz acontecer. Ok? Normalmente esses dois precisam trabalhar juntos. Aquele que tem o dom espiritual da administração é poderosamente motivado por Deus a pensar nos problemas da igreja em busca de soluções práticas. Gosta de colaborar no planejamento dos trabalhos e na tomada de decisões. Tem alegria em aliviar a carga do trabalho do pastor, liberando-o para oração e pregação da palavra. Essa pessoa tem facilidade em traçar planos minuciosos. Facilidade em enxergar pontos fracos na administração alheia. Não tolera resistência, diferente de quem tem o dom de liderança. Quem tem o dom de liderança lida tranquilamente com resistência, esse daqui trava diante da resistência, ele se desanima. Empreende esforços para atingir o alvo rapidamente. Pisa no freio quando percebe falhas no planejamento. Pode ser acusado de, ou isso é a realidade. Essa pessoa pode cair nesses erros. Não estar sintonizado com aquele que está liderando, não saber ouvir críticas, menosprezar e criticar quem tem o dom de liderança por ver-se mais habilitado. Eu faria isso melhor.
Não admitir que o trabalho de Deus seja mal organizado e denunciar aqueles que estão fazendo, mesmo quando estão fazendo o possível. Ser irritado, impaciente, insatisfeito quando precisa trabalhar com pessoas desorganizadas. Sentir-se vocacionado para criticar. Ninguém é vocacionado para criticar, não existe o dom da crítica. Dom espiritual de evangelista. O possuidor deste dom é poderosamente motivado por Deus a suprir a necessidade espiritual de uma pessoa sem Cristo. Toma as mais diversas iniciativas para apresentar Jesus e a salvação que existe em Cristo. Insistência em apresentar a mensagem de salvação. Meu sogro tinha essa facilidade, gente. Qualquer coisa virava Cristo. É impressionante. No trem, na loja, em qualquer lugar, tudo virava Cristo. Uma facilidade enorme. Primeira vez que eu pastorei uma igreja, eu tinha meus 23 anos de idade, chegou um massa de um negão na igreja, alto, vindo do morro, eu pastoreava no Rio de Janeiro, e esse negão chega na igreja, eu posso falar assim, não é? Ele chega na igreja e ele diz, pastor, eu quero me converter. Na lata. Eu não sabia o que fazer. Como assim? Ele quer se converter, o que eu faço? Graças a Deus, meu sogro estava lá naquele dia. Falei, sogro, vem aqui me ajudar, porque o cara quer se converter. E aí meu sogro veio e me ajudou, e ele virou diácono, virou uma bênção, o Ricardo, virou uma bênção lá dentro da nossa igreja. Então, dom espiritual de evangelista. Preocupa-se tanto com os não convertidos que não gasta tempo com os cristãos. Essa pessoa vai ter um ministério mais para fora da igreja. Ele tem que tomar cuidado para não viver só fora da igreja e esquecer que a comunidade, o ajuntamento é importante. Alguns riscos que quem tem o dom espiritual de evangelista pode cair. Demonstrar excesso de preocupação com a alma e não encaminhar pessoas à igreja. Manipular as estatísticas de conversão. Menosprezar os aspectos importantes da vida cristã, dar mau testemunho pregando Cristo quando devia estar trabalhando, dedicar-se tanto à evangelização que negligencia sua própria família, pregar uma graça barata, evangelizar para construir sua própria fama ou por ciúmes dos outros, negligenciar seu próprio crescimento espiritual e mau testemunho ao evangelizar pessoas do sexo oposto. Dom espiritual de pastorear. Vamos lá, gente. 41. O possuidor desse... Perceba, eu não estou falando sobre o ofício de pastoreio. Eu estou falando sobre o dom espiritual de pastoreio. São coisas distintas. Existem irmãos que nunca serão pastores e irmãs que nunca serão pastoras que têm o dom espiritual do pastoreio. Ok? E louvado seja Deus por isso. Possuidor desse dom espiritual de pastorear, alertado pelo Espírito Santo das necessidades espirituais dos crentes novos ou antigos, é poderosamente motivado por Deus a ser um canal através do qual Deus suprirá essas necessidades. Cuidando especialmente daqueles sem amparo e proteção espiritual adequados. Quer tomar a iniciativa de inseri-los no corpo e de mantê-los ligados aos demais irmãos e a Cristo, a cabeça do corpo. Paulo, em Efésios, chama esse irmão de junta. Juntas e medulas, esse irmão é uma junta. Ele é aquele que faz conexão dos membros da igreja entre si. É uma das funções que essa pessoa exerce. Quer assumir a responsabilidade de tratar individual e coletivamente das necessidades espirituais dos crentes, acompanhando-os no seu amadurecimento espiritual. Nem todo pastor tem esse dom. Nem todo pastor tem esse dom. Mas existem irmãos que têm esse dom. E como é uma bênção. Tem um irmão lá na minha igreja que tem esse dom. É difícil eu conversar com ele. Porque quando eu converso com ele, ele me conta de tanto problema, porque ele tem esse cuidado, ele tem esse olho. Ele sabe quem da igreja está precisando de pastoreio. Então, quando eu converso com ele, eu me sinto um fracasso. Porque eu vejo, tem muita coisa para ser feita. E as pessoas não estão sendo bem cuidadas. Mas não é só que ele fica me falando, não, ele faz. Ele faz, ele vai atrás, ele visita, ele cuida, ele aconselha. É super legal, ele tem um baita dom de pastoreio. Dom espiritual de pastorear, relaciona-se mais facilmente com uns do que com outros, não trata todos igualmente, vai ser acusado disso. Aliás, até Jesus fazia isso, viu, gente? Jesus tinha mais relacionamento com João, com Pedro e com Tiago. Não é anormal você ser mais próximo de umas pessoas do que de outras na igreja. Tá bom? Até o Senhor Jesus tinha isso. O que não justifica o pecado de menosprezar pessoas. Exerce função de profeta, corrigindo as ovelhas. Alguns riscos: negligenciar a família, negligenciar a tarefa evangelística da igreja, tendência a limitar o crescimento da igreja para ficar mais pastoreável. Sabe gente que não gosta que a igreja cresça? Às vezes é pecado, às vezes é esse dom.
Não vai dar para cuidar das pessoas. Ok? Mas às vezes é pecado, é só porque eu gosto do meu grupinho e eu não quero mais gente atrapalhando a nossa relação aqui dentro. Cuidado com o pastoreio de pessoas de sexo oposto, ficar vulnerável ao defender ovelhas de vários ataques satânicos. Ok. Slide 47, o dom espiritual de intercessão. O possuidor desse dom espiritual é levado por Deus a descobrir os problemas e oportunidades mais diversos na vida dos crentes e não crentes, sendo poderosamente motivado pelo Senhor a ser um canal através do qual é focalizado o poder sobrenatural de Deus nessas pessoas e circunstâncias. Então, é a pessoa que ora, ela tem facilidade de orar, ela tem lembrança de orar, ela acorda no meio da noite para orar, ela ora, vem em nome de pessoa, vem necessidades das pessoas, às vezes do nada vem um prompt, orar pela pessoa tal. Essa pessoa tem essa facilidade da oração, enquanto a oração para a maioria é uma luta, para essa pessoa é fácil, é uma coisa natural, que na verdade é sobrenatural, é um dom do Espírito Santo de Deus. Terminando então, último slide. Existem vários dons. Existem vários dons espirituais. Pode passar, por favor, para o último. Obrigado. Esses são alguns deles que nós vimos. E como eu disse, existe discussão sobre a definição exata de cada um deles. Ok? Mas o fato é que a Bíblia deixa claro, os dons espirituais existem. E uma igreja não funciona se eles não estiverem sendo exercidos. Ou você exerce os seus dons espirituais, ou a igreja vai padecer, porque você não está exercendo seus dons. Sejam eles quais forem, sejam os mais vistosos, sejam os menos vistosos. Pastor, é possível adquirir um dom que eu não tenho? Existe divergência entre especialistas a respeito disso? Eu creio que sim. Que o dom é dinâmico, o Espírito Santo de repente pode te dar um outro dom que você não tinha. Outros especialistas creem que não, que isso não acontece. O fato é que Deus te capacitou e você precisa servi-lo. Você precisa obedecê-lo na área que Ele te deu. Não queira fazer o que o outro faz. E nem inveje o dom do outro. Reconheça quais são os seus dons. Como é que eu faço isso, pastor? Aquilo que você tem gosto, aquilo que você tem facilidade, aquilo que outros irmãos dizem para você que você tem, e aquilo que a igreja, de maneira oficial, te chama para fazer. São maneiras de você reconhecer quais são os seus dons espirituais. Tem uma ajuda que eu e Ju criamos nesse website aí, dons.mentecoração.com.br. São mais de 150 perguntas, então você vai ter que gastar um tempo para fazer isso. Mas o nosso objetivo com esse teste prático de dons espirituais e teste de personalidade é para você ajudar a se conhecer. É infalível? Claro que não. Até porque depende da tua sinceridade nas respostas. E depende de você se conhecer também. A maioria das pessoas não se conhece muito bem. Então ele não é infalível, mas ele pode ser uma ajuda para você. Apenas uma dica, a parte de mandar e-mail não está funcionando. Então quando você terminar de fazer e o resultado aparecer na tela, faz um print screen e aí então você vai ter esse resultado guardado. Ok? Que Deus abençoe a tua vida. Eu fico de mandar esse material aqui para as irmãs poderem estudar mais. Oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos a funcionarmos. Ajuda-nos a sermos órgãos funcionais do corpo de Cristo. Que não sejamos egoístas, mas que sejamos servis. Que coloquemo-nos à disposição das nossas irmãs e dos nossos irmãos com os dons espirituais que o Senhor nos deu para edificar e abençoar o corpo. Assim, ó Deus, abençoa-nos em Cristo. Amém. Obrigada, pastor. Que bênção, né? Eu falo que esses momentos assim são tão preciosos, né? A gente ouvir novas pessoas, né, com diferentes visões e coisas que às vezes você falou assim, nossa, eu acho que na minha Bíblia não tinha isso. Muito bom, né? Irmãs, rapidamente, eu queria, antes da gente estar encerrando essa parte da manhã, eu queria só fazer alguns agradecimentos, já de uma vez. Os sorteios eu vou deixar para fazer depois do almoço, só vou fazer 2 agora, que eu acho que tem tudo a ver com o que foi falado de manhã. Mas eu queria agradecer as empresas e as irmãs que doaram os brindes.
são muitos. Hoje à tarde a gente fica 1 hora só fazendo sorteio. Eu falei que todo mundo vai ganhar, né? Que são as empresas e irmãs, né? A Space Phone, da Letícia, a Loja da Natura, da Simone, Floricultura Princesa, Canecas Pop, do Matheus, da Michele, a Pontal, Restaurante e Padaria Trilha das Gerais, Bae Pedras, Cris Ateliê Costura Criativa, Pousada Estrada Real, Doce do Tacho, Nutri Delícias, Aconchego e Corpo e Água. E as irmãs queridas, Vanusa, Tia Cleusa, Tininha, Lloyd, Suelen, Bel, Selma, Regina, Angélica, Mayra, Tia Nilza, Tia Ivete, a Zélia de Itanhandu, Fabrícia daqui, Helenilce de São Lourenço, a Neide de Santa Rita, Marlene. Se eu esqueci algum nome, minha irmã, eu peço perdão, não foi proposital. Às vezes, na hora que a gente recebeu, não anotou, me falou, eu esqueci. Eu peço desculpas, mas eu agradeço de coração todos os brindes aqui doados. E aí, rapidinho, eu vou sortear, Lívia, dá aqui para mim. Eu vou sortear um livro, que ontem até foi o livro que a primeira inscrita ganhou, que é Unidas contra a Rivalidade Feminina. Tem tudo a ver com o que a Juliana falou, né? Esse é um livro muito bom que eu já li, recomendo. Então, vou estar... Lívia, pode tirar aí, a Lívia que vai tirar. Isso, boa. A Juliana vai... E o pastor vai tirar o outro brinde. Ótimo. Keila, dá só... Número 28 vai estar ganhando esse livro aqui. Eliana Ribeiro da Silva. Parabéns. E o segundo brinde agora, o último, para a gente estar encerrando para almoçar, é uma Bíblia. Porque eu falei que tem tudo a ver, né? Tudo que a gente tem ouvido desde ontem aqui, está aqui. Às vezes a gente pode, né, igual ontem eu estava conversando, né, à noite com meu marido, e a gente falou assim, nossa, o pastor começando, né? Que palavra, que exortação. Mas está aqui, gente. Não foi o pastor que inventou. Não foi ele que pensou assim, nossa, eu vou lá em Caxambu, vou detonar aquela mulherada. Não. Está aqui. E são textos que às vezes a gente pula, ou que a gente fala muito pouco. Então a gente precisa se debruçar aqui nessa palavra. Então vai ser por isso que eu pensei, antes de a gente encerrar, o sorteio. Então, número 165, vai ganhar essa Bíblia NVT. Eu amo essa versão. Vamos ver quem que vai ser. 165, Ruth Martins de Almeida Andrade, de São Lourenço, Ruth. Ruth, você nem ia vir. Você tinha desanimado de vir, tá vendo? Olha que bênção. Gente, quem eles entrega para ela ali? Irmãs, Deus abençoe. Só alguns avisos rápidos. 14h a gente vai estar começando. Não atrase para a gente começar na hora. E só mais uma coisa. Depois, no final... quando a gente terminar, vamos estar tendo um café delicioso lá em cima, igual foi ontem à noite. O de manhã, gente, como eu falei, foi só café, entendeu? É que ontem teve um banquete lá em cima, né? Às vezes você estava pensando que o de 15 minutos ia ser assim. Não, tinha que ser rápido, porque senão a gente não ia conseguir voltar. Foi só um cafezinho mesmo, uma pausa para ir no banheiro. Mas não desanime depois do almoço, venha, porque eu vou só dar um spoiler aqui do que vai ter, que às vezes você vai falar assim, não vou vir depois do almoço. A gente já vai divulgar o 3º encontro. Já tem palestrante? Já. Já tem uma data quase certa? Já. Então, esteja aqui. E vai ter o sorteio, vocês não têm noção do que tem, vai ter um sorteio especial que todo mundo vai entrar. 1 a 180, todo mundo vai ter a chance de ganhar o último prêmio. Então, não perca, 2 horas estaremos aqui. A gente não perde o trem, então 1:50, está todo mundo aqui. Para 2 horas a gente está começando. Deus abençoe e até logo.